Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca. E eu vou estar dando início a mais um vlog aqui no canal, tá? Tô aproveitando aqui que eu tava com um rebocozinho na cara pra gravar outro vídeo e já vou dar logo abertura a esse vlog. E o que vai rolar aqui? Basicamente, se você não ficou sabendo, né, se chegou no canal agora, seja bem-vindo, deixa um like no vídeo e se inscreva. Mas em maio eu tava organizando junto com a Camille, lá do Caneta Tinteiro, uma leitura coletiva do livro Contos de Fadas em suas versões originais, né, em parceria com a editora Wish. E eu vou estar fazendo esse vlog pra vocês, onde eu vou estar comentando conto a conto, né, sem spoiler. Tudo bem que a maioria das pessoas sabem, pelo menos o final, né, de alguns contos de fadas, mas vai ser sem spoiler, tá? Como são as versões originais e muita gente está acostumado a ouvir somente as versões da Disney, digamos assim, tem muita coisa diferente, então esses spoilers não vão acontecer, tá? Eu vou comentar o básico ali, né, tipo a premissa inicial da história e o que eu achei daquele conto. Mas não vai ter spoiler, então vocês fiquem tranquilos. E esse vlog vai ser dividido em duas partes, porque nós vamos estar dividindo essa leitura coletiva no mês de maio e junho, né? Nós montamos uma listinha do que nós vamos ler efetivamente, né? Porque vão ter várias lives. Inclusive no decorrer do vlog, se você tiver perdido alguma dessas lives, eu vou estar deixando elas nos cards para vocês conferirem, né? Já teve a live de abertura e a próxima live, né, são de alguns contos que a gente vai comentar, que eu até anotei aqui no papelzinho, né, para eu não me perder durante a leitura. Tem um guia de leitura, só que para não ficar vinculada direto a celular e computador, eu preferi anotar no papel, né? Aí os primeiros contos que a gente vai comentar vai ser o da Mulan, Aladdin, Três Irmãs, Baba Yaga e Semideus Maui. Então, eu já anotei aqui porque eu vou estar começando a ler os livros nessa ordem. A ordem vai estar diferente das ordens do que vem no livro, né? Porque a gente fez essa divisão para facilitar enquanto a gente fosse discutir as lives, tá? Mas enfim, esse vlog vai ser equivalente aos contos lidos durante o mês de maio e a segunda parte vai ser equivalente aos contos lidos durante o mês de junho. Mas enfim, é isso. Eu vou começar a ler hoje, depois do almoço, esses contos e eu vou estar comentando com vocês um pouquinho sobre eles. Comecei a ler, né, o Contos de Fadas em suas versões originais e eu comecei, desculpa se a luz não estiver muito boa, mas é porque eu só comecei a ler praticamente no final da tarde e tá chovendo, tá meio nublado, então acho que vai ficar um pouquinho meio escuro, mas se tiver ficando, gente, desculpa, o vlog acaba tendo dessas coisas. Mas enfim, eu comecei a ler pelo conto da Mulan, né? E eu somente há pouco tempo eu descobri que o conto da Mulan, na verdade, não é exatamente um conto, né? Ele é uma canção. E, gente, eu achei essa canção bem bonita. Tipo, ela é bem curta, tá? Ela tem, tipo, umas 2 páginas. Mas eu gostei bastante. E, realmente, o filme chinês, né? Lá de 2019... ele é bem fiel a essa canção. Você vê que tudo que tem aqui realmente acontece lá. Obviamente, eles fazem algumas coisas pra ter um ar mais dramático, né? Pra história aprender mais. Afinal de contas, é uma canção de, tipo, 2 páginas. Mesmo ele sendo curtinho, eu gostei porque ele traz uma mensagem bem bacana. Tipo, mesmo que sejam só nas 2 últimas linhas... Porque a Mulan, né, como a gente já sabe, ela vai pra guerra no lugar do pai, porque o pai dela já é idoso, né, e tá doente, essas coisas assim. Mas aqui vai falando, né, que ela se disfarça de homem e ninguém nunca descobriu. E as últimas frases do conto são bem bonitas, porque você vê que ele tá trazendo justamente a mensagem de poder da igualdade, digamos assim. Acho que não é nem questão de poder feminino. Porque ele fala no sentido de que se você colocar um homem e uma mulher, um do lado do outro, não tem como você identificar qual vai ser o mais forte, né? Obviamente ele usa uma metáfora e tudo mais pra isso, mas eu achei bem bacana ter essa mensagem dentro do conto. O segundo que eu li foi o do Aladdin. E assim, gente, eu acho que eu tô tendo um sério problema com as histórias que são, assim, dessas versões mais originais que são do Aladdin. Por quê? Eu acho que a Disney me conquistou de uma forma quando eu era criança,
que hoje em dia eu não consigo gostar das versões originais. Essa daqui até, assim, você vê que a Disney pegou bastante coisa dessa versão aqui. Que aí nós temos um garoto, a única diferença aqui é que ele não é órfão, tá? E ele não fazia nada, ele era meio vagabundo, né? E o pai dele morre e tudo mais, de desgosto, já começa um negócio meio triste. E um mago tenta enganar o Aladim pra conseguir a lâmpada mágica. Nesse quesito, a história é bem similar, né? O Aladim vai fazendo vários pedidos pro gênio e tudo mais. E ele vai conseguindo coisas e tem essa disputa entre ele e esse mago querendo a lâmpada mágica. Eu não consigo ver muita coisa, não sei, vamos ver como é que vai ser lá com a live com a Camille, né? Ela com certeza entende mais de contos de fada do que eu. Mas assim, o Aladim, a história do Aladim, é uma história que ela não me conquista, tá? Porque ela não é divertida, ela não é pra sonhar. Eu acho a Aladim um pouco arrogante, né? Porque aqui não tem aquele lance dos 3 desejos. Oh, meu Deus, mensagem da Clara, não quero assinar nada, meu Deus. É isso, né? A luta dele contra o mago. E o fato dele ser um cara meio que vagabundo no início, né? Que o pai dele tinha desgosto, acaba não tendo uma lição de moral aqui, sei lá. Eu acho que eu não gosto do conto do Aladim. No outro livro da Wish, os melhores contos de fadas nórdicos que eu já li, tem um conto que é acho que é Lasse Meu Vassalo, alguma coisa assim. E é quase como se fosse uma espécie de Aladim dos nórdicos, sabe? E eu tive essa mesma sensação esquisita, sabe? Eu não sei explicar o porquê que eu não gosto do conto do Aladim. Eu acho que esse aqui é o único caso onde eu vou preferir ficar com a Disney, né? Mas já no caso da Mulan, apesar de eu achar o filme da Disney muito divertido, eu gosto muito da versão do filme chinês, né? Inclusive eu recomendo pra vocês, eu vou deixar a fotinho dele aqui pra vocês verem, mas assim, eu não sei se vai ser fácil de vocês acharem, porque assisti esse filme, ó, há muito tempo e eu não consigo mais encontrar ele pra assistir. Em termos de ilustração, ele segue o mesmo padrão, né? Todos os contos são, assim, muito bem ilustrados, a diagramação é ótima pra ler. Inclusive, tá vendo que aqui tem uma vibe meio chinesa e pra cá, nessa outra ilustração, é uma coisa meio árabe. Então, aqui logo no início, eles falam que, sendo um conto escrito pelo francês, né, que ouviu uma contadora de histórias. A origem em Aladim é incerta, chinesa e árabe. A aventura é conhecida até hoje pela magia e um performático gênio da lâmpada. Essa aqui, no caso, é mais puxada pro árabe, tanto que tem um momento que eles falam sultão. E eu lembro que muito antigamente eu li uma versão que era chinesa. Só que eu não sei se aquela versão seria a original chinesa, alguma coisa assim. Era de uma coleção de contos infantis, tá? Eu posso até deixar a capinha aqui, mas ela era voltada para a cultura chinesa. Realmente o Aladim sempre tem essa discussão, né, sobre qual é a origem e, pelo visto, sei lá, já existe há tanto tempo que ninguém vai conseguir definir isso. Aí, o outro conto que eu li e eu gostei bastante, que foi o terceiro aqui da listinha, foi o Três Irmãs. Esse conto, no caso, é de origem italiana e ele vai inverter os papéis do heroísmo, né? Onde nós vamos ter uma moça tentando resgatar um príncipe. E eu achei bem bacana esse conto porque ele traz justamente uma lição de moral. Eu gosto bastante quando os contos têm lição de moral, sabe? E ela é dessa forma, né? Ela é bonita, ela consegue conquistar as coisas. Inclusive, tem um príncipe que se apaixona por ela. Só que ela tem 2 irmãs muito invejosas. E eu não vou contar pra vocês o que acontece entre esses 4 personagens aqui pra não dar spoiler. Mas ele traz justamente essa lição de moral de que se você for uma pessoa boa, você vai ser recompensado. E se você fizer algo de mal ao outro, você vai ter consequências, sabe? Vai acontecer alguma desgraça com você. E tudo bem que a história é sobre salvar o príncipe e tudo mais. Mas acontece um negócio com o coitado do príncipe que eu virei assim, gente, ele tinha que se lascar tanto assim, tadinho. Mas eu gostei bastante dessa história. Aí, logo em seguida, a gente tem um conto da Baba Yaga. E eu tava muito curiosa por esse conto, porque, assim, a gente vê muitas referências a Baba Yaga em filmes, em jogos, principalmente jogos. Só que eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionada, porque, na verdade, o conto, ele tem o nome de Baba Yaga e Vasilisa a Bela. Só que assim, gente, eu confesso pra vocês que a história é bacana, tá? Ela me lembrou um pouco o início da história da Cinderela, mas eu queria ver mais da bruxa e acabou sendo mais sobre a própria Vasilisa. Porque aqui nós vamos ter uma história onde a mãe da menina faleceu, né? Ela deixou uma bonequinha pra ela e ela conversa com essa bonequinha acaba sempre ajudando a moça.
Só que depois de um tempo, o pai dela viúvo, ele acaba se casando novamente e essa esposa dele tem 2 outras filhas, né? A madrasta dela maltrata a menina, bota pra ela fazer os serviços caseiros e as filhas dela são feias e a Vasilisa é bonita, né? A bela no caso da história. Até aí tudo bem, até o momento em que essa madrasta, pra se livrar da Vasilisa, ela pede pra menina ir na casa da bruxa, que fica no meio da floresta, pedir fogo. E a história vai se desenrolando a partir daí. Só que assim, eu achei o conto de fadas legal, tá? Tem também essa mensagem sobre você fazer coisas boas pra ser recompensado e tudo mais. As irmãs e a madrasta acabam sofrendo as consequências das maldades que elas fizeram. Aí eu fiquei um pouco na dúvida porque eu queria saber o porquê que as pessoas falam tanto da Baba Yaga, sendo que nesse conto parece que a Vasilisa é a protagonista, sabe? Eu fiquei bem em dúvida quanto a isso. E eu provavelmente vou acabar pesquisando mais sobre o assunto, porque eu queria ver mais da bruxa, né? A mensagem é legal, a história é legal, mas eu sofri um pouquinho com a quebra de expectativa, porque o foco acabou não sendo a personagem que eu queria. E o último conto da meta que eu li agora foi o Semideus Maui. Basicamente são 2 historiezinhas, né, aqui. E uma coisa que eu acho muito legal nos contos de fadas é porque alguns deles acabam servindo para explicar algum fenômeno natural. Aí, no caso, essas histórias do Semideus Maui, a primeira é quase como se fosse uma explicação sobre o porquê que alguns dias do ano são mais longos do que outros, né? De como ele entrou em acordo com o sol para conseguir isso. E eu achei muito engraçado. Ai, meu Deus. Eu achei muito engraçado esse conto porque é quase como se ele chegasse e falasse: vamos resolver isso no diálogo. Quem conhece o meme entendeu, tá? Não vou falar mais do que isso pra não dar spoiler. E a outra mini historinha que tem dele é sobre como que surgiu uma ilha específica daquela localidade. Então, assim, eu acho muito bacana quando contos de fadas têm uma mensagem, é uma lição de moral, alguma coisa assim, ou quando são explicações mirabolantes ou extraordinárias para algum fator natural, assim, do universo, sabe? De como que as coisas funcionam. E eu curti bastante esses primeiros contos. Eu acho que o único que eu não gostei, assim mesmo, foi o do Aladdin. Ai, gente, eu gostava tanto dos filmes da Disney do Aladdin, mas eu não sei o que acontece quando eu leio os contos do Aladdin, eu nunca gosto, sei lá. E o da Baba Yaga teve essa minha quebra de expectativa, mas ainda assim, eu curti pra caramba o conto, tá bom? Sábado agora, que provavelmente quando você estiver vendo esse vlog, provavelmente não, com certeza, quando você estiver vendo esse vlog, já saiu a live de discussão desses contos, né? E eu vou estar deixando elas aqui nos cards pra vocês conferirem. Eu tô ansiosa pra ver a galera lá do grupo participando. E na semana que vem eu leio os próximos contos e comento com vocês. Gente, então, eu tava gravando alguns vídeos aqui, eu desmontei tudo. Lembrei que eu não conversei com vocês sobre alguns contos aqui pro vlog, né? O que acontece? Eu terminei de ler esses contos no dia 21, né? Acho que é 21? Acho que 21. Que foi antes da live. Só que eu tava com uma crise alérgica horrível e eu acabei não conseguindo gravar nada. Tô gravando hoje, né? Mas enfim, eu li 6 contos do Anderson e eu fiquei com um sentimento bem estranho lendo os contos dele. Porque, assim, alguns têm até um final feliz. É um final feliz, entre aspas, sabe? Mas todos eles acabavam me trazendo um sentimento estranho de melancolia e de tristeza junto. E esses contos acabaram me trazendo a ideia de que é como se fosse para você preparar a criança, né? O fato de que a vida não é justa e que vão rolar muitas decepções na vida. Mas enfim, o primeiro que eu li foi o A Polegarzinha. E aqui nós temos uma menina, uma pessoa que é literalmente do tamanho de um polegar. E um dia ela é tirada da casa da mãe dela pra casar com um sapo. Eu achei esse conto bem legal e me deu um sentimento de nostalgia até bem gostoso, porque a animação que eu assisti quando eu era criança, eu percebi que ela é até bem fiel ao conto original, então eu tava lendo e tava lembrando de algumas cenas da animação. Aqui nós temos uma característica bem comum de contos de fadas, né, que é onde o belo é como se fosse bom e que o feio é o mal. Vai estar trabalhando a questão do amadurecimento feminino, pensamento de manada, e como a jornada da heroína normalmente é voltada para ela suportar o sofrimento até o momento dela ser recompensada. Nesse conto, as questões de casamento, né, são bem fortes, até mesmo alguns trabalhos que a Polegarzinha faz, eles são voltados para o lar.
E isso é uma ideia bem comum da época, né? Do qual era o objetivo e as funções da mulher. Então isso acaba sendo bem presente aqui. O final desse conto até que ele é bem feliz, tá? A polegarzinha segue o coração dela, né? E eu vi essa história muito como uma questão de amadurecimento, você sair da casa dos seus pais, você criar a sua própria família. Mas tem algumas coisas que a polegarzinha deixa pra trás que me deram um sentimento estranho de que eu achava que ela iria valorizar mais, que ia ter alguma explicação a mais ou ia se demonstrar o pós, o final feliz, sabe? Mas não, parece que ela só segue a vida dela, e eu achei estranho a maneira que isso aconteceu. Mas ao mesmo tempo eu achei bem realista, né? Porque às vezes é isso que acontece na vida de muita gente. Aí, o segundo conto que eu li foi o da Pequena Sereia, né? Onde a gente já tem aquela história que a gente conhece, né? Que uma sereia sonha com o mundo humano, até que um dia ela vê um príncipe, ela fica encantada por ele, e ela quer trocar a voz dela por pernas para poder ir para o mundo humano e conquistar esse príncipe. A diferença desse conto aqui é porque ela não quer ir apenas pelo príncipe. Ela quer uma alma humana, ela quer uma alma imortal. E ela vai fazer essa troca com a bruxa do mar, né, pra poder ir atrás desse príncipe. Só que nesse conto as coisas não são tão simples, né, como a animação da Disney. Por exemplo, aqui ela tem realmente as pernas e tudo mais, só que a cada passo que ela dá é como se tivesse navalhas cortando os pés dela, sabe? Então já é meio bizarro, meio sangrento ali, né? E doloroso para o personagem. Assim como na história que a gente já conhece e tudo mais, o príncipe não sabe que foi ela que salvou a vida dele e ela também não pode contar, afinal de contas ela tá sem a voz. E assim, gente, nossa, ódio eterno por esse príncipe, porque ele é muito escroto. Então, assim, não tem condição de gostar desse homem, entendeu? Eu queria que ele morresse. Porque eles chegam a ter um relacionamento mesmo, tipo homem e mulher, só que o rumo que as coisas tomam depois me deu muita raiva, sabe? Olha, eu queria matar esse príncipe. Nesse conto a gente vê muita questão do desprezo pelos sentimentos do outro, que bem é uma coisa que acontece na realidade, né? Nem sempre nossas expectativas vão ser atendidas, nossos sentimentos vão ser supridos por outra pessoa, sabe? Então acaba rolando isso aqui. O final é teoricamente feliz, mas ele deixa um gosto muito amargo na sua boca. Eu fiquei meio triste, eu fiquei meio inconformada porque o príncipe não morreu. A verdade foi essa, eu acho que foi o que eu mais detestei no conto, foi o príncipe não ter morrido. Eu fiquei revoltada. Mas enfim, eu gostei bastante desse conto. Inclusive, lendo ele, né, que é a versão original, eu percebi que tem um outro livro que eu já tinha lido há bastante tempo, que ele é até bem mais próximo dessa versão. Eu vou deixar a capinha dele aqui, vou deixar o link também aqui no box de descrição, para caso alguém tenha interesse. Aquele livro é bem mais próximo dessa versão aqui, então aí eu acho que vocês podem acabar gostando. Li também um outro conto aqui, que é A Princesa Ervilha, né, onde aparece uma moça dizendo que é a princesa, e para descobrirem se realmente ela é uma princesa, a rainha do castelo onde ela chegou vira e sugere colocar uma ervilha debaixo de 20 colchões para testar a delicadeza dessa princesa. A Camille acabou me traumatizando um pouco, né, com esse conto na live, porque eu descobri que eu tinha apenas uma interpretação desse conto. Porque assim, a princesa chega nesse castelo, ela tá molhada, é num dia de tempestade, ela tá sozinha, sabe? É uma situação bem estranha em que ela aparece. Então eu sempre achei que esse conto ia estar falando somente sobre questões de aparência. Sobre, às vezes, a gente julgar uma pessoa duvidando de alguma coisa que ela seja e tudo mais por causa da aparência dela. E eu sempre achei que era somente essa a interpretação. Só que não, tem essa interpretação e tem uma outra, assim, que é um tanto que mais sexual. E eu fiquei, tipo, chocada, né, quando a Camille falou na live. Vou até deixar a playlist, né, das lives aqui pra quem quiser conferir com uns spoilers, porque lá a gente tá comentando tudo, tá? As interpretações, com os spoilers, o final dos contos e tudo mais. Aqui eu só tô passando uma geral, sem spoiler, pra vocês poderem conhecer esse livro. Mas de qualquer forma eu gostei desse conto. Aí depois eu li o meu conto favorito do livro, que foi As Roupas Novas do Imperador. E o que rola aqui? Nós vamos ter um cara que... Ele é o imperador e ele é completamente apaixonado por roupas, né? Ele sempre quer roupas novas, ele usa uma roupa diferente a cada dia. E tem dois senhores que vão até esse rei e falam que eles podem fazer uma roupa para ele, que basicamente vai ser um tecido tão espetacular que somente as pessoas que são dignas vão ser capazes de vê-lo. E eu amei esse conto porque ele se encaixa em muitos aspectos da nossa realidade.
O primeiro ponto é que a sociedade e a vida sempre vai se aproveitar de alguma fraqueza sua. E no caso, a fraqueza do imperador era justamente a vaidade e a arrogância dele. E também o sentimento de superioridade. Então esses dois velhinhos acabaram dando golpe nele ali, né? Porque não tem nada, sabe? Eles só estão inventando as coisas e o imperador acredita. E você vê as pessoas dizendo que estão vendo a tal roupa e tudo mais para poder manter a aparência, não perder a autoridade delas. Até porque ninguém ali quer admitir que não é digno, né? Então esse conto vai estar trazendo justamente essa crítica à sociedade e também ao pensamento de manada. E isso se aplica muito à nossa sociedade hoje em dia. Que é que nem, por exemplo, assim, quando vem alguém muito famoso e faz a propaganda de alguma coisa. Automaticamente aparecem muitas pessoas gostando daquela coisa e consumindo aquela coisa. Aí quando você consome aquilo e você não gosta, causa um estranhamento e às vezes a pessoa que tem a opinião diferente acaba ficando com medo de expressar a opinião dela porque ela acha que vai acabar sendo recriminada por outras pessoas por ela não ter a mesma autoridade que aquela celebridade, por exemplo, né, que fez a propaganda. Então, assim, é algo que se aplica, e não é só nessa, tá? É em várias situações do nosso mundo. Se você for parar pra pensar, esse conto, assim, é super relevante. Então, assim, eu acho que foi o conto que eu mais amei nesse livro, de verdade, tá bom, gente? Aí, depois eu li Os Cisnes Selvagens, que, basicamente, né, tem uma madrasta, que é uma bruxa aqui, e ela transforma 11 príncipes em cisnes, e ela manda a princesa embora do castelo. Quando a princesa volta e ela descobre que os irmãos dela foram transformados em cisne, ela tenta ajudar esses irmãos. Só que a maneira que ela tem de ajudar os irmãos, ela é obrigada a ficar em silêncio enquanto ela está executando a tarefa, né? E mais uma vez nós vemos aqui a jornada da heroína, onde ela é basicamente voltada para você suportar o sofrimento até ser recompensado. Esse conto também acaba trazendo um aspecto religioso, já que durante a execução dessa tarefa, a princesa ela é acusada de bruxaria, mas da mesma forma que ela está recebendo essa acusação, a maneira em que ela está tentando solucionar o problema dos irmãos, eu vi como se fosse uma forma de respeito ao paganismo. Afinal de contas, ela está tentando fazer uma coisa boa, ela está tentando quebrar uma maldição. Novamente, tem um final relativamente feliz, mas pra mim não foi 100%, porque eu senti falta de uma coisa específica que eu acho que vai dar esse sentimento em todo mundo que lê, mas parece realmente ser uma característica bem forte do Anderson, que por mais que as pessoas conquistem as coisas no final da história, né, no final dos contos dele, sempre vai ter alguma coisa que vai estar incompleta, que não vai deixar a gente completamente satisfeito. Aí depois eu li também O Bravo Soldadinho de Chumbo, que a Camille tinha me falado que era a história que tinha inspirado o Toy Story. E quando eu comecei a ler, gente, realmente, eu tive a certeza que a Disney não criou nada nessa vida, né? Tudo ela tirou de algum lugar. Porque, literalmente, nós temos brinquedos que ficam guardados num quarto e quando dá de noite, né, que não tem ninguém por perto, esses brinquedos ganham vida. E durante essas noites e tudo mais, esse soldadinho de chumbo acaba se apaixonando pela bailarina de papel. O final é um tanto melancólico e triste, mas eu gostei dele, tá? De certa forma, achei até um conto bem romântico. A Camille tentou estragar minha interpretação, fazer parecer mais triste do que realmente já é, mas eu falei, não, deixa eu ficar com a minha felicidade aqui. Na minha cabeça deu tudo certo. Então, assim, misericórdia, eu não sei o que vai ser de mim até o final dessa LC, gente. Eu tô saindo traumatizada disso aqui. Mas eu gostei bastante desse conto, foi interessante ver, né, o que inspirou Toy Story, apesar das histórias serem completamente diferentes, tá bom, gente? Mas, assim, a ideia dos brinquedos se mexendo, até porque era uma coisa que eu gostava muito quando eu era criança. Eu realmente tive uma fase da minha infância onde eu acreditava que os brinquedos se mexiam de noite. Então, assim, foi bem legal, eu curti a historinha, mesmo com o final um tanto melancólico dela, tá? Mas foi bem bacana de ler essa história. Mas enfim, esses eram os contos da semana passada que eu acabei não comentando com vocês, né? Eu vou começar a ler os outros, né, pra próxima live. Mas foi isso que rolou, gente. Então, assim, esse pedaço do vlog saiu meio que atrasado e tudo mais. Não foi exatamente no momento em que eu li. Mas foi por isso, né? Eu tava com uma alergia horrível, minha cara tava toda inchada. E eu não queria gravar nada, então peço perdão por isso. Mas eu vou começar a ler os outros dessa semana logo, pra poder já gravar pra vocês antes da live. Gente, então, eu tava na live agora há pouco, que hoje já é 29, né, mas assim, na noite do dia 28 para dia 29, eu tava fazendo sprint de leitura com a galera, tava lendo esse livrinho aqui,
os contos da próxima live, né? Que no caso é amanhã, hoje, que é dia 29. Tá meio confuso, mas é porque... O que acontece? Eu não terminei de ler o conto da Rainha da Neve na live, né? Eu tava meio cansada, eu acabei deitando ali na cama e cochilei. Eu acordei agora e eu falei assim, quer saber? Eu vou terminar logo de ler o conto agora de madrugada, porque aí eu já vou mais tranquila, né? Eu não preciso acordar ou ficar apressada de manhã pra poder ler o conto antes da live. Mas enfim, esse conto da Rainha da Neve é o que dizem que inspirou a história do Frozen, né, e tudo mais. Só que eu acho que eu fui com um pouquinho de expectativa demais pra esse conto, porque eu imaginei que teria mais da Rainha da Neve. Nesse conto ele vem até dividido assim, né, tipo, primeira história, segunda história, porque aqui fala que vai contar uma história pra gente que vai ser dividida em 7 histórias diferentes. E o que acontece? A primeira história eu vou contar aqui mais ou menos pra vocês, sem spoiler, só pra poder dar uma introdução do conto. E nessa primeira história ele vai estar falando sobre um Hobgoblin, que ele é meio perverso e ele acabou criando um espelho que fazia crescer todas as coisas ruins e fazia diminuir todas as coisas boas. E esse espelho se quebrou e os cacos de vidro desse espelho se espalharam pelo mundo. E um desses fragmentos acaba atingindo o coração de um menino e a Rainha da Neve acaba levando esse garoto embora. E nós vamos ter uma menina que vai estar indo atrás do garotinho, né? Que é como se... Assim, na história, eles falam como se eles se afeiçoassem um ao outro como se fossem irmãos. E eles não são irmãos, tá? Fiquem tranquilos. Mas mais pra frente você vai vendo que essa relação entre eles vai mudando. E a menina em questão tá indo salvar esse garoto. E toda a questão da evolução da menina, né? Toda a jornada que ela passa pra resgatar esse garoto é bem legal, sabe? Ele é até quase como se fosse uma novela, que ele é um conto mais longo. Só que eu fui... Assim, acho que minha expectativa foi quebrada num certo ponto, porque eu esperava ver mais da Rainha da Neve, e na verdade a história é sobre essa menina. Então, assim, foi uma coisa que eu fiquei meio do tipo, poxa, esperava mais. Mas, assim, é um conto excelente, sabe? Você acompanha toda a jornada dela, e eu acho que pelo fato dele ser um conto mais longo, ele se torna até melhor, porque você vai vendo mais coisas acontecendo ali. Mas, enfim, eu acabei me decepcionando um pouco por causa dessa... questão de não ter tanto sobre a Rainha da Neve em si, né? Eu imaginava algo diferente, entendeu? Não é que a história seja ruim, eu só imaginava algo diferente. E, gente, uma coisa que eu queria fazer um parêntese aqui, né, sobre esse conto da Rainha da Neve, essa questão dos espelhos se quebrarem e entrarem no coração do menino, me lembrou muito um filme da Branca de Neve que eu assisti há muito tempo atrás. Eu vou botar a capinha aqui e todos esses outros filmes que eu estiver mencionando no vlog, eu vou estar colocando aqui embaixo no box de descrição nome, ano, coisas assim, sabe? Informações desses filmes em específico para vocês poderem procurar. Mas enfim, essa outra história da Branca de Neve, ela tinha esse ponto dos espelhos, né? Porque a madrasta da Branca de Neve... ela usa um desses espelhos pro pai da Branca de Neve se apaixonar por ela, sabe? Então, assim, eu achei legal porque é uma história completamente diferente, que a Branca de Neve não tem nada a ver com a história da Rainha da Neve, mas que usou um elemento que é desse conto, tá? Então, eu vou estar deixando a capinha aqui do lado e o nome do filme aqui embaixo, pra caso vocês queiram procurar. Inclusive, eu achei essa versão da Branca de Neve bem legal também. Só não me lembro exatamente de qual é o ano. Mas enfim, eu vou botar as informações aqui embaixo pra quem tiver curiosidade de assistir. Aí o outro conto que eu li hoje, eu gostei bastante, foi Os Sapatinhos Vermelhos. E basicamente, esse é um conto um pouco mais sombrio e um pouco mais sangrento, né? Porque nós vamos ter uma garota que ela... Oh, vem cá, nenê. Oh, bebê. Oh, meu amor, você trouxe o macaquinho. Não é hora de brincar não, meu filho. A gente já devia estar dormindo. Mas enfim, como eu ia dizendo, aqui nós vamos ter uma garota que ela é proibida pela avó de usar certos sapatinhos vermelhos. Esse é um conto um pouco mais sangrento, tá? Porque esses sapatinhos vão se agarrar aos pés dela e obrigar ela a dançar. E esse conto eu achei interessante o como que as pessoas tentavam sempre reprimir a mulher naquela época, sabe? Porque aqui tem um momento até que ela vai com esses sapatinhos vermelhos pra igreja. E esse conto tem até várias questões assim religiosas envolvidas, tá? E, tipo assim, ela é vista como se fosse uma tentação, sabe?
por estar de sapatos vermelhos, né? Porque o vermelho é como se fosse a representação da sexualidade feminina. E como esse conto vai ter meio que essa vertente de como se fosse a mulher ideal é casta, é pura e não comete o pecado da luxúria e tudo mais, a maneira que essa vaidade é tirada da moça é uma coisa um pouco brutal, assim, dentro da história. E é quase como se ele quisesse tentar trazer uma mensagem de conversão, sabe? E eu gostei das metáforas envolvidas e como que era vista a sexualidade feminina na época. Só que assim, você fica meio triste. Vocês sabem que eu tenho uma coisa assim com questões religiosas, né? Que eu não sou muito... Eu não sou uma pessoa religiosa. Aí a outra história que eu li mais cedo foi essa daqui, né? O Rouxinol e o Imperador da China. E eu não sei se eu gostei dessa história. Ela teve um final que não me agradou tanto. Eu vou ver como é que vai ser amanhã, mais tarde, no caso na live. Porque o que acontece? Aqui nós temos um imperador da China, que ele tem um jardim muito bonito e todo mundo visita esse jardim e tudo mais. É uma coisa assim, fora do normal, sabe? É uma coisa belíssima. Só que todo mundo que passa por esse jardim acaba visualizando muito um roxinol que tem lá, que o roxinol fica cantando. Então, assim, eu achei muito bonito o início do conto, porque era aquela coisa, pra mim, no sentido de... Ele tem um jardim incrível, ele pode possuir coisas incríveis, mas o roxinol, que é um pássaro livre, acaba se tornando mais belo. Eu tava com essa mensagem na minha cabeça. Só que aí as coisas foram mudando no decorrer do conto, aí eu tô meio confusa, sem saber o que pensar sobre, né? E por que eu tô falando isso, né? Porque esse imperador vai fazer com que todo mundo vá atrás desse roxinol pra ele. Ele quer esse roxinol a qualquer custo. E é aquela coisa, né? Você tá tentando aprisionar algo que é livre. Eu não vou falar muito mais sobre esse conto, porque, assim, eu acho que qualquer coisa que eu falar além disso vai ser spoiler, né? Mas tem um elemento aqui que me lembrou uma história brasileira. Ele vira e fala pra todo mundo procurar o roxinol. Só que quando ele fala isso, ele fala que se as pessoas não encontrarem, ele vai pisar nas barrigas dela enquanto elas estiverem de estômago cheio. E isso me lembrou a história da pisadeira. Não sei se todo mundo conhece, mas assim, a história da pisadeira é muita história de vó, sabe? Vó e cidade interior tem dessas coisas. Por quê? Falam pra gente, quando a gente é criança, pelo menos era o que minha avó falava, né? Minha mãe também, que se você for dormir de barriga cheia, a pisadeira vai pisar na sua barriga e você vai ter pesadelo. Essa é a história da pisadeira, basicamente é isso. E tem gente que usa essa história como explicação para paralisia do sono também. E eu achei legal ter esse elemento porque eu me lembrei dessa história em si. E também porque tem um episódio da série da HBO Fantasmagória que é sobre a lenda da pisadeira. Inclusive eu queria fazer esse parênteses, né, só para poder recomendar essa série do Fantasmagória. É assim, é bem rápido, tá? São curta-metragens de animação e eles vêm falando sobre várias lendas urbanas da América Latina. Então eu recomendo vocês assistirem, até porque lá acho que tem 3 ou 4 lendas que são brasileiras, incluindo essa daí da pisadeira. Aí foi só um elemento assim que eu lembrei. Aí eu quero ver amanhã como é que vai ser a discussão, né? Porque eu fiquei meio triste com o final. Sei lá, eu não entendi a decisão do roxinol ali. Na live eu descubro. Mas, enfim, eu fiquei meio triste, né? Porque eu via o passarinho como um espírito livre. Aí, falando em tristeza, o outro conto é daqueles pra destruir o coração da gente, porque é o conto da Pequena Vendedora de Fósforos. Eu já conhecia essa história e eu acho ela muito triste. Eu conheci essa história através de um curta-metragem da Disney, que tem o mesmo nome. Ele é muito bem feito, ele é lindo, sabe? Só que ele é muito triste. Porque ele vai estar contando a história de uma menininha que ela tá num dia assim de frio intenso, tentando vender fósforos na rua e ela não volta pra casa. Inclusive é bom porque nesse conto a gente vê o porquê que ela não quer voltar pra casa, sabe? E é aquela coisa, é um conto que vai estar falando justamente sobre períodos de fome intensa, frio intenso que as pessoas passavam e o como que as crianças acabavam sendo abandonadas, né? Não vou falar mais do que isso, né, pra não estragar a experiência de ninguém, mas assim, a descrição do conto é dolorosamente bonita, sabe? É uma escrita muito linda, só que você fica triste e também, assim, tem umas ilustrações aqui que... Nossa, elas são lindas, gente. Mas quando você pega o contexto do que tá acontecendo ali, você fica
você queria ajudar essa menina, sabe? Enfim, é um dos contos que eu mais gostei do livro também. Eu até marquei ele com post-it. E eu também super recomendo esse curta-metragem da Disney, porque ele é bem fiel ao conto, tá? Aí, por último, tem o conto do Chiquiliro. E eu fiquei muito surpresa, porque eu jurava que essa história era da Disney, né? Só que, assim, aparentemente a Disney não criou nada de nada mesmo, sabe? Tudo foram baseado em conto de fada, outros livros e coisas assim. Então eu fiquei surpresa de ter esse conto aqui, porque eu não esperava por ele. Inclusive, esse é um dos poucos filmes da Disney que eu ainda não vi. Vou até procurar ele depois pra assistir lá no Disney Plus. Mas enfim, aqui nós temos um galinho que cai uma noz nas costas dele e ele acha que o mundo vai acabar. E ele vai falando com os outros animais, né, ali, né, tem um pato, um ganso, não sei o quê, falando o que aconteceu com ele, né, que uma noz caiu nas costas dele e ele acha que o mundo vai acabar. E as pessoas não, os animais vão acreditando no galinho, né. E de certa forma ele vai assustando esses outros animais e acaba envolvendo eles em um certo problema. Esse conto ele tem até uma linguagem cômica, porque ele vai estar trabalhando aquela questão de repetição, sabe? Então tem frases que são repetidas e é aquele tipo de conto que é mais engraçado e mais legal assim de você ler em voz alta, porque ele tem uma sonoridade, ele tem um jogo de palavras ali que é mais legal quando você lê em voz alta. Mas assim, por mais que pareça uma coisa assim bem simpática, bem de boas e tudo mais, dos animaizinhos, gente, o final não é tão legal assim. Eu fiquei triste, tá? Triste pelo que aconteceu, porque você percebe que, na verdade, essa história tá falando sobre como alguém mais esperto e maldoso pode se aproveitar da ingenuidade dos outros. E isso fez com que eu ficasse bem triste pelos animais no final. Porque ele não te conta exatamente tudo que vai acontecer, mas ele para num determinado momento da história que o seu cérebro já conta a história pra você, sabe? Então, assim, eu fiquei triste pelos animaizinhos. Nossa. Sei lá, eu não imaginava que ia ser isso. Eu imaginei... Tudo bem que tá tendo uns contos aqui que são bem tristes, tem umas metáforas por trás e tudo mais, mas esse eu tava achando que ia, sei lá, ser um conto bonitinho, sei lá, não sei o que eu pensei. E no final foi triste, né? Fiquei com dó dos animaizinhos. Mas enfim, amanhã, no caso hoje, porque já passa da meia-noite, a gente vai estar discutindo esses contos e tudo mais, e eu vou estar encerrando essa parte do vlog aqui, porque eu não quero guardar esse conteúdo em vídeo, né, por 2 meses. A gente tá agora no final de maio, então eu quero ver se eu libero no início de junho, né, esse vlog pra vocês. E depois eu vou estar iniciando, né, aqui o vlog lendo os contos durante o mês de junho. Aí no início de julho eu devo liberar a segunda parte do vlog, né. É só pra também não ficar guardando isso aqui tanto tempo no meu computador, né, porque meu computador não tá lá essas coisas todas pra ficar só enchendo ele de vídeo. Eu quero liberar logo pra vocês. Mas enfim, é isso. Tá sendo uma experiência bem legal ler esses contos e fazer esse projeto em parceria com a editora Wish e com a Camille, principalmente pelo fato da Camille ter mestrado? Acho que é mestrado. Mestrado, e ela estudou muito sobre contos de fada, então as lives estão sendo bem legais. E se você chegou aqui no canal depois desse projeto, sei lá, se você tá assistindo um vídeo no futuro, eu vou estar deixando a playlist, né, com todas as lives aqui. Tá tendo umas discussões bem legais, tá, nas lives. E amanhã com certeza também vai ser incrível. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato assim, né? Eu comentando conto a conto. Acho que dá pra gente conversar bastante aí nos comentários. E vai ser bem legal a gente ter essa troca, né? Me diga aí se vocês já leram essa versão aqui dos contos de fadas originais. Ou que versão que vocês leram, né? Porque eu noto que, bem ou mal, contos de fadas são coisas que estão presentes na vida de todo mundo, sabe? Toda criança já consumiu algum conto de fadas, seja ele a versão da Disney ou a original. Tem um gato do vizinho na minha porta. Ai, gente, não consegui filmar. Eu fui abrir a cortina pra olhar o gato e ele correu. É que tem um gato aqui que eu não sei quem é esse gato, mas ele de madrugada ele vem aqui e ele fica sentado na minha porta. Aí às vezes o Constantino fica miando e eles ficam miando um pro outro de madrugada. Não sei. Mas enfim, gente, vou estar encerrando esse vlog, eu vou voltar pra minha caminha, vou dormir e a gente vai se ver no próximo vídeo ou na próxima live, tá?
Por favor, gente, se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar um like, nem de se inscrever no canal se você não for inscrito. Lembrando que o link de compra para esse livro aqui, caso você tenha ficado interessado, tá aqui embaixo no box de descrição. E você comprando por esse link, você super ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Enfim, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Conversem comigo nos comentários, tá? Eu vou estar aguardando ver os comentários de vocês. Vamos bater um papo aí sobre contos de fadas. Me digam se vocês ficaram interessados, se vocês já leram, se vocês gostam das versões da Disney e tudo mais. Vamos bater um papo, tá bom? E é isso, eu vou ficando por aqui. A nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!